Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos. Estamos iniciando mais um programa Panorama Geral. Nesta segunda-feira, estamos conversando com você porque amanhã tem Brasil e México em Fortaleza. Brasil ganhou de 3-1 na quinta. Na sexta-feira, México ganhou de 1-0 de Camarões. Agora, a classificação do Grupo A tem Brasil em primeiro, México em segundo, Camarões em terceiro e a Croácia em quarto lugar. A DBC acompanhou o jogo, transmitiu, e nós fomos também procurar com os ouvintes da nossa emissora as suas opiniões sobre a vitória brasileira. Não resta dúvida que o jogo teve muitos lances discutíveis, inclusive o penal para o Brasil acabou não acontecendo e a arbitragem começou mal o Campeonato Mundial de Futebol. Vamos conversar com os nossos ouvintes e começamos com Alisson da Silva. Ele foi ouvido pelo jornal DBC, conversa conosco e dá então a sua opinião sobre o jogo Brasil 3, Croácia 1. Alisson, bom dia. E Alisson, o que você achou do jogo do Brasil ontem? Foi mediano, né? Teve bastante possibilidades de gol, né? Teve algumas falhas também. O que você achou do pênalti? Foi pênalti ou não foi? Não foi, né? Mas o juiz estava devendo pra gente, né? Da outra Copa. Acho que foi isso. Jornal DBC Web. Brasil 3, Croácia 1. Opinião dos brasileiros. Agora o comerciante Joel de Oliveira fala para a gente como achou a vitória do Brasil. Joel, bom dia. Joel, o que o senhor achou da Copa ontem? Olha, eu achei que foi um jogo meio truncado, certo? E apesar que aquele pênalti lá não existiu, né? Agora, eu acho que eles entraram também um pouco nervoso, como por ser o primeiro jogo, né? Mas foi bom. O importante é que o Brasil ganhou, né? Era aquilo que o senhor estava esperando? Era mais ou menos o que estava esperando, sim. Era. Só que eu achei que no começo estava um pouco nervoso. É tanto que o cara fez um gol contra, né? Mas valeu, né? Aquele gol não assustou muito porque eu tinha certeza que o Brasil ia virar. E foi o que aconteceu. Jornal DBC Web. E encerrando as opiniões dos ouvintes de São Carlos, vamos conversar com Fabiano Zotesso. E ele conversa conosco e fala também como achou a vitória brasileira diante da Croácia. Fabiano, bom dia. Fabiano, o que você achou do jogo do Brasil ontem? Eu gostei, mas eu acho assim que o Brasil tá certo. O primeiro jogo ainda, né? Mas eu acho que o Brasil ficou devendo um pouco, assim, né? Eu acho que teve a sorte do apito amigo lá do juiz, lá, que foi um pênalti que não foi marcado, mas no geral, assim, até que tá devendo um pouco ainda, mas deu pra uma estreia, assim, até que foi legal. Você acha que dá pra melhorar ao longo da Copa? Espero que sim, né? A tendência é essa, né? Sempre melhorar. Jornal DBC Web. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira.
Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No fundamental, básico, graduação e pós-graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue, lute pelos seus direitos. Apoio, Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Chega à nossa redação uma notícia que nesta quinta-feira, mas com uma notícia importante, é uma notícia da quinta-feira, nós vamos trazer para você. Assessoria de Comunicação e Imprensa da Presidência da Câmara Municipal de São Paulo informou que às 7 horas da quinta-feira foram ouvidos 3 estrondos no terreno que fica ao lado do Palácio Anchieta. A assessoria militar da casa encontrou 3 coquetéis Molotov no local. Não houve nenhuma pessoa ferida nem danos materiais. O caso está sendo apurado. Então, é um caso que diz respeito à polícia, coquetéis Molotov, e a gente dá, então, a notícia para você que nos acompanha todos os dias no nosso Jornal DBC. A Câmara Municipal de São Carlos decide hoje, nesta segunda-feira, o primeiro turno da LDO de 2015. A sessão será às 10 horas, na sala de sessões do edifício Euclides da Cunha, e a votação em plenário ocorrerá em 2 turnos. Em sessões extraordinárias, a votação em segundo turno está prevista para o dia 30 de junho. A criação do segundo Conselho Tutelar de São Carlos tem como fundamento o artigo 4º da Resolução 139 da CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Entre outras recomendações, estabelece que o número ideal para cada conselho é de 100 mil pessoas. Como atualmente São Carlos tem 240 mil habitantes, e apenas um conselho, deverá ser criado um novo conselho tutelar em nossa cidade. O canil da Guarda Municipal tem por finalidade complementar a proteção dos bens, serviços e instalações do município, com a utilização de cães. Segundo o vereador Penha, autor da proposta, o custo com a criação e manutenção do canil é bem reduzido, considerando os benefícios alcançados junto à sociedade. O canil poderá atuar em diversas ações, de forma isolada ou em apoio às corporações como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, no controle de distúrbios e em demonstrações de cunho educacional e também recreativo. Com a criação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a cidade contará com uma pasta específica para trabalhar nas políticas que garantam, de fato, a participação e a inclusão social das pessoas com deficiência física. Entre os pontos que a Secretaria atenderá estão acessibilidade, autismo, surdos, benefícios, legislação, educação, libras, adaptações arquitetônicas, inclusão culturais, esporte e lazer, entre outros. A medida foi discutida em audiência realizada no SESC em julho do ano passado e o prefeito se comprometeu a criar a secretaria. Prometeu, mas até agora não criou. A proposta da dotação de armamento para a Guarda Municipal está amparado na legislação Lei 10.826 de 2003, que permite o uso de porte de armas de fogo pelas guardas municipais e também no PLC 39/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, que tramita no Senado Federal. O objetivo é capacitar técnica e psicologicamente o componente da Guarda Municipal de São Carlos para o manuseio, aprimoramento, aperfeiçoamento e reciclagem de curso prático e teórico do manuseio de armas.
Para a Penha, a aprovação dessa emenda junto à LDO representará um aumento significativo na segurança pública do município e também, certamente, dará ao profissional da Guarda Municipal maior valorização e estímulo para desempenhar suas funções. Realmente, esperamos que a nossa Guarda Municipal seja armada para que a gente possa ter, sem sombra de dúvidas, um melhor atendimento à nossa sociedade. Você está no nosso Panorama Geral e eu vou conversar agora com o padre Márcio Gaido, da Igreja de Santo Antônio. No dia de Santo Antônio foi promovida uma grande festa, foi feito um bolo de 150 metros na Igreja de Santo Antônio e o padre Márcio conversa conosco para falar sobre este evento tradicional em homenagem a Santo Antônio. Padre Márcio, o nosso bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio DBC, uma alegria falar com todos. De fato, hoje está sendo um dia bastante festivo, bastante comemorativo, o dia do nosso Padre de Santo Antônio. Nós temos presenciado tantas coisas bonitas aqui na nossa comunidade, de modo especial a fé que o povo traz no coração. Isso é uma coisa que marca mesmo esse dia, marca mesmo em torno daquilo que nós celebramos, que é a Eucaristia, marca os acontecimentos festivos ao nosso Padre de Santo Antônio. É uma movimentação bastante grande, não é? Vem gente de bastante lugares da nossa região, da nossa cidade, aqui da nossa paróquia. O pessoal participa de maneira muito assídua, assim como também todas aquelas pessoas que vêm dos 4 cantos da cidade. É um momento assim bastante bonito, de ação de graças, de gratidão a Deus por todas as manifestações das suas maravilhas para conosco, por intercessão de nosso Padre de Santo Antônio. O bolo, nós temos essa tradição já aqui na paróquia e esse ano nós temos 150 metros de bolo. É um momento também bastante procurado, esperado por toda a população para comer um pedacinho de bolo. E a gente sabe o quanto que de fé no coração de cada um tem, através desta fé é manifestada também uma vida cristã, uma vida de adesão a Deus, e que o gesto de pegar um pedacinho do bolo, de comprar um pedacinho do bolo, manifesta sim essa genuína fé que cada um tem no coração. Jornal DBC Web. Você está acompanhando pela DBC FM o nosso Panorama Geral, a notícia sempre tratada com muito respeito. O governador Geraldo Alckmin está com visita marcada para a próxima quarta-feira, dia 18 de junho, véspera do feriado de Corpus Christi, dia 19. Ele deverá lançar um pacote de obras em nossa cidade e, inclusive, falar sobre a duplicação da rodovia Engenheiro Tales de Lorena, a SP-318, que liga São Carlos a Ribeirão Preto. A implantação do AME, Ambulatório Médico de Especializadas, que terá 90 médicos atendendo a população de São Carlos e região. Ele deverá também falar sobre o Bom Prato e dar a sua participação ao governo de nossa cidade. Ficamos muito contentes. O tenente-coronel Paulo Vilhelme de Carvalho assumiu o 13º Batalhão da Polícia Militar de Araraquara, quando o capitão e major Vilhelme trabalhou em São Carlos, no 38º Batalhão da Polícia Militar. Foi um dos negociadores da PM durante as manifestações que aconteceu em São Paulo no ano passado. Os bombeiros comemoram dia 2 de julho, Dia do Bombeiro, e fazem no mês de julho, conforme já falamos, a campanha Bombeiro Sangue Bom. Após as matérias registradas pelo jornal DBC, a Prefeitura fez uma limpeza na obra inacabada do Centro Comunitário do bairro Jockey Clube, que fica localizado na rua Rio Paraguai, no cruzamento da rua Rio Negro. Teste do coraçãozinho é incorporado à triagem neonatal do SUS. Portaria do Ministério da Saúde incorpora a oximetria de pulso, conhecida como teste do coraçãozinho, como parte de triagem neonatal do SUS. O exame é capaz de detectar precocemente cardiopatias graves
e diminui o percentual de recém-nascidos que recebem alta sem o diagnóstico dos problemas que podem levar ao óbito ainda no primeiro mês de vida. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, em cada 1.000 bebês nascidos vivos, de 8 a 10 podem apresentar malformação congênita. E com isso, o teste do coraçãozinho é muito importante. Você está ouvindo o nosso Panorama Geral. Vamos conversar agora com Fernando Magnani. Ele é diretor do Parque Ecológico. O Parque Ecológico realiza projeto de férias para as crianças. Vamos então falar também do nascimento de um dos menores macacos do mundo. Fernando Magnani está contente, participa da edição de hoje do nosso Panorama Geral e conversa com os amigos da DBC. Fernando, bom dia. O parque realmente fez uma programação bem interessante com o apoio da prefeitura, para a gente ter à disposição dos nossos visitantes uma série de atividades bem interessantes, bem gostosas, bem educativas na área de conservação. Nós temos aí as atividades do final de semana, com as crianças, vão ter monitores voluntários e a equipe do parque também, atendendo as crianças que vêm aqui para fazer pintura, fazer desenho, atividade de pintar rosto, poder conhecer o aviário de aves regionais por dentro, um passeio bastante interessante. E aí a pessoa vem ao parque e tem um tempo livre para poder passear e poder conhecer um pouco sobre os animais. Tem também outras atividades, como por exemplo o passeio noturno, que acontece sempre às sextas-feiras, é necessária a inscrição com antecedência. Tem também o acampamento, já em julho. O acampamento, a partir do dia 9 de julho, é um acampamento para crianças e para meninos e meninas, né, para crianças, que também é necessária a inscrição com antecedência. E outras tantas atividades que vão acontecer durante as férias de junho e de julho, e vão atender uma gama bastante grande. Lembrando que as atividades começam às quartas-feiras e vão até o domingo. Segunda e terça não tem atividade. Como que as pessoas podem fazer as inscrições? As inscrições são feitas aqui no Parque Ecológico, ou por e-mail, né, pelo nosso e-mail, que é pesc@pesc.org.br, ou pedir orientações e informações por telefone. O telefone do parque é 3361-4456. E esse ano também teremos uma grande novidade, mais o nascimento de um menor sagui do mundo estará aqui também à disposição no Parque Ecológico. Com bastante alegria, né, que a gente viu chegada de mais um filhote aqui no parque, que vai ajudar a conservação de uma espécie que hoje está sob uma pressão humana bastante grande, que é o sagui-leãozinho, ou cebuela, ou sagui pigmeu, que é o menor macaco do mundo. Esse saguizinho ele vive naturalmente nas matas próximas ao Acre, né? Na verdade, entre a fronteira entre o Acre e o Peru. É uma área que hoje está sob pressão humana bastante grande, e a nossa colônia em cativeiro, que é a maior colônia do Brasil em cativeiro, a gente vem tentando contribuir para essa conservação. Inclusive, o Parque Ecológico São Carlos já enviou animais nascidos aqui dessa espécie de volta para a região de origem. Isso é muito importante, principalmente nos trabalhos que são realizados do Parque Ecológico. Não, sem dúvida nenhuma. A gente acredita que uma das funções principais do parque, como zoológico, é conservar as espécies, integrado com outras forças, né, também com os órgãos ambientais, para poder, para gerações futuras, elas terem a mesma biodiversidade que nós conhecemos hoje. Jornal DBC Web. A informação completa. Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações: atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira.
Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Amigos do nosso Panorama Geral dentro do Jornal DBC, hoje nós vamos conversar com os metalúrgicos. Estaremos dando uma mensagem para essa classe trabalhadora de São Carlos. Os senhores sabem que São Carlos já foi uma cidade com inúmeras indústrias metalúrgicas. Nós já fomos um grande centro metalúrgico, mas hoje, dada a fuga de algumas cidades, de algumas empresas, digo eu, dada algumas circunstâncias de interesses maiores, nós temos hoje um número reduzido em relação ao passado de número de metalúrgicos. Mas nós estamos aqui e vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Eric Silva. Ele vem desenvolvendo um trabalho social no sindicato muito importante, tem procurado defender a classe de todas as formas e a sua avaliação dentro da classe dos metalúrgicos é muito boa, porque trabalha e tem feito aí a defesa da classe como ninguém. O Eric Silva está conosco. Vamos fazer uma entrevista super especial para a edição desta segunda-feira do nosso Jornal DBC. E eu começo pedindo o seu bom dia aos amigos da DBC FM. Eric, bom dia. Bom dia, Antônio Walter. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio DBC. Quem assiste pela internet, aliás, um avanço importante esse seu de acompanhar os programas ao vivo, com vídeo, com imagem, né? Uma iniciativa inovadora, certamente. Então, muito bom dia, obrigado pelo convite. Eu tenho satisfação em participar desse debate tão franco, aberto aqui na Rádio DBC e a satisfação, inclusive, de poder construir ideias aqui que construímos junto nesse programa tão rico. Muito obrigado, bom dia a todos e uma boa segunda-feira e boa semana a todos e todas. Bom, eu faço uma pergunta a você depois de alguma ausência de tempo do nosso microfone e eu gostaria de saber como é que vai indo o sindicato. Nesse começo de ano, o que vocês fizeram? Estamos terminando o primeiro semestre, o que você fez de obra, o que você melhorou no sindicato, quais os cursos que deram início ao trabalho desse ano. Primeiramente, vamos falar como vai o Sindicato dos Metalúrgicos e o que ele fez nesse primeiro semestre. O sindicato começou o ano, nós começamos planejando as campanhas que têm mais relevância para a categoria, que é a campanha de PLR, né? O PLR mobiliza demais, o PLR é um prêmio que as pessoas sentem o reflexo, porque é um valor fora salário, né? Então o PLR foi desenvolvido a partir do dia 23 de março. Primeira assembleia para estabelecer os valores que nós iríamos buscar para a categoria foi no dia 23 de março. E começamos pautando todas as empresas da base. E o nosso objetivo era rapidamente fechar o máximo dos acordos, por conta da campanha salarial, que também precisou ser antecipada nesse ano, pelo menos a Assembleia, né? Então, foi muito satisfatório. Nós conseguimos fazer 40 acordos até o dia 8 de junho, último domingo, uma semana atrás. Conseguimos estabelecer negociações com outras 40 empresas e hoje, mais 10 dias depois da Assembleia do dia 8 de junho, nós já temos certamente já assinados 80 acordos de PLR. Então foram 40 até no dia 8 e mais nesses últimos 10 dias mais 40 novos. Isso faz crescer o PLR em conjunto, juntando todos os PLRs da cidade, assinados em São Carlos e região, com alguma coisa em torno de 40 milhões de reais negociados, né? Ou com estimativa de fechar a negociação, que ainda falta a negociação da Tecance para ser fechada, só falta da Tecance, das grandes, né? Faltam algumas pequenas para fechar. Então, é um avanço em relação ao ano passado, que nós tínhamos 37 milhões negociados. Desses 37 milhões, 31 eram nas 3 fábricas grandes, apenas 6 nas pequenas e médias.
Então, metade da base com 31 milhões e outra metade com 6. Nós esperamos, nesse ano, fechar pelo menos 10 milhões nas fábricas pequenas e médias, o que é um avanço importante. Se passar de 6 para 10 é um avanço de mais de 40%, não fiz as contas de percentual, mas deve ser por aí. Então, o PLR já, sem terminar a campanha completamente, já é bastante vitorioso com os encaminhamentos do último dia 8 de junho. E no dia 8 nós aproveitamos que tinha a categoria mobilizada e contribuir com a mobilização também, fizemos a nossa pauta, aprovamos a pauta de negociação para a database desse ano 2014. Então a database dos metalúrgicos é 1º de setembro e nós já estabelecemos a nossa pauta que vai ser entregue hoje na Fiesp, hoje é 16 de junho, com a pauta de causas, de temas financeiros, né? Alguns sociais também, mas os principais são financeiros, que é reajuste dos salários, né, com aumento real, a discussão é só sobre aumento real, o debate sobre inflação nós não topamos fazer, ele deve ser a base, deve ser o começo da negociação, com a redução de jornada, que é um item financeiro também, com valorização dos pisos salariais, que é uma questão muito séria, porque você estabelece o piso mínimo da categoria, que em São Carlos é R$ 1.074, e um item social muito importante, que vale ser debatido em toda a sociedade, que é a licença maternidade de 180 dias. Toda mãe, toda companheira que tem aí, gera uma vida e essa questão tão importante para a sociedade e para as mulheres, deve ter 2 meses a mais do que o estabelecido em lei. Nós já temos mais de 80% dos setores interno ao metalúrgico, dos sindicatos patronais assinando 180 dias, mas alguns setores como o Grupo 8 e o Grupo 10 de negociação dentro da Fiesp ainda mantêm 120. E nós pretendemos nesse ano estabelecer 180 para todos os setores e microsetores e sindicatos dentro do ramo metalúrgico no estado de São Paulo. Um aspecto importante, você falou sobre a campanha salarial, sobre PLR, mas socialmente no sindicato. O que é que você fez esse ano? Como é que está o sindicato? As aulas, os finais de semana, as escolas? Dá um toque para a gente nisso. Nós temos duas estruturas importantes para o sindicato e que tem que fazer política para a sociedade. Desculpe, passei por isso sem responder a pergunta inicial, que é a escola e o clube. Né? A escola está passando por uma reformulação, inclusive nós estamos mudando de prédio, né? Eu acredito que em 1 mês nós temos finalizado o processo de mudança. É um prédio que nós pagamos aluguel, então teve uma modificação na necessidade do proprietário, nós vamos ter que mudar de prédio e com isso ampliar a oferta de curso para a sociedade. Eu creio que nesse segundo semestre de 2014, estamos finalizando os ajustes só, nós temos um novo projeto de escola e a gente possa implementar, inclusive, e voltar com alguns cursos técnicos na área técnica que nós tínhamos deixado por conta de dificuldades com parceria com o Senai, com Paula Souza, com outras entidades que eram parceiras no desenvolvimento desse curso. Então a escola deve ter prédio novo, eu acho que em 1 mês a gente possa anunciar já endereço e tudo, marcar a inauguração, isso tudo para o novo prédio da escola. Um prédio ainda alugado, não é o projeto final e que nós pretendemos ter um prédio próprio para Você já tem o Hotel Paulista, né? Não vendeu? Não vendemos. Não vendemos o terreno, os terrenos não vendemos. Nós estamos desenvolvendo projetos para que a gente possa manter. Está aprovada a venda em assembleia pela categoria, porém há uma disposição nossa de buscar projetos que a gente consiga manter esse patrimônio de identidade. Né? Sempre vende a prejuízo. É que nós tínhamos uma dúvida sobre a manutenção das finanças do sindicato nesse ano. Nós tivemos uma diminuição grande. Foi uma diminuição porque nós estabelecemos a diminuição da receita. Né? Nós deixamos um fundo que era pago direto dos patrões, que é o Fundo de Desenvolvimento Profissional, e com isso reduzimos 1/3 da receita do sindicato nesse ano 2014. Como nós conseguimos aumentar o número de sócios, né, ou enxergar exatamente nesse primeiro semestre, 7.500 sócios no último levantamento. E os sócios entenderam perfeitamente, porque sempre, quando você muda a forma de cobrança, que nós estabelecemos um percentual do salário, sempre tem uma redução de sócio, que gira em torno de 10%, a experiência de outros sindicatos. O nosso ficou abaixo de 5%. Então nós podemos ter um resultado diferente e mais positivo do ponto de vista de manutenção do número de sócios. Então, e queremos crescer nesse ano 2014. Esperamos chegar no final do ano com coisa em torno de 8 mil sócios. É a nossa pretensão. Então isso dá a condição de manter os recursos para fazer política no sindicato. Nesse mandato nós já fizemos alguns investimentos, conseguimos aumentar o patrimônio da entidade com o terreno, como você disse, do Hotel Paulista, que foi uma compra de 2 anos atrás. Inclusive vamos prestar conta, já usando o espaço para fazer um convite, Antônio Walter. No dia 29 de junho,
daqui 3 domingos, nós vamos ter a prestação de conta do sindicato. Então, todo sócio do sindicato deve ir até lá para entender, compreender e acompanhar como foi investido o dinheiro dos recursos do sindicato nesse ano, como nós estamos prevendo que fechem as contas do sindicato nesse ano de 2014 e fazer as alterações que a categoria achar necessário, que seja interessante para o conjunto da categoria metalúrgica em São Carlos. Então, essa agenda, isso, e já falei sobre a escola. O clube, nós desenvolvemos uma lógica muito importante. Nós criamos uma associação que é só para fazer projeto social, a partir dos metalúrgicos e da forma solidária de atuação dos metalúrgicos. A associação tem um pouco mais de um ano e nós conseguimos um incentivo de um projeto alemão, né, com recursos dos trabalhadores alemães, que está sustentando um projeto social que hoje tem 250 crianças. Inclusive, na abertura da Copa na quinta-feira, as crianças assistiram ao jogo, né, e a abertura lá no clube, as crianças do projeto social mais que futebol, tem temas importantes, são outras atividades também, tem xadrez, tem capoeira, tem música, tem ciclismo, né, para desenvolver as inteligências das crianças, e é um projeto muito importante porque é no contraturno da escola. E também tem acompanhamento da escola, acompanhamento das famílias, acompanhamento nutricional, que um projeto que a gente faz em parceria com a Educação Física da Universidade Federal, né, com vivências diferenciadas de lazer e cultura, do professor Luiz Gonçalves, um parceiro muito importante. Então, isso também está dando vida para o nosso clube, que durante a semana, Antônio Walter e ouvintes, o clube do sindicato ficava às moscas durante a semana porque o trabalhador está em casa, né? Descansando ou está no trabalho durante a semana, mesmo no verão tem pouca frequência o clube, e nós demos aí significado para o clube com esse projeto social muito importante, meu Antônio, estamos muito orgulhosos disso. E também abrimos o clube para as escolas da região. A escola exatamente em frente ao clube, as crianças participam de atividades desenvolvidas pelos professores de lá, usam o espaço do clube que fica em frente, um espaço excelente, você conhece, uma área verde importante, campo de futebol, quadra, piscina, outras estruturas. As crianças da região usam. As crianças que moram em torno, mas que não estão na escola, no contraturno, podem fazer os projetos sociais. E uma parceria importante também com os salesianos. Os salesianos têm uma obra fantástica, maravilhosa, inclusive um abraço ao Padre Paulo, Padre Sabino, que lideram a obra dos salesianos aqui em São Carlos. Eles têm uma obra com mais de 1000 crianças, um projeto lindíssimo, mas eles não têm piscina, então eles usam a piscina do clube sempre que preciso, no verão, com a criançada. Isso é uma coisa que dá muito orgulho para nós metalúrgicos, poder compartilhar essa estrutura que nós temos e fazer sentido para a sociedade de São Carlos, e não só para os metalúrgicos, que, claro, tem a opção de lazer e cultura no clube. Um aspecto que eu acho importante você comentar diz respeito à recessão momentânea da indústria automobilística, da linha branca, já que Tecance, Electrolux, Volks têm dado férias. E quando você lê os noticiários, quando você conversa sobre a economia brasileira, parece que ela tem um pouco de turbulência. Nós já tivemos dias melhores. E hoje é uma situação, digamos assim, fora do comum, pelo menos naquela tônica brasileira. Comente para a gente esse momento econômico visto pelo trabalhador, visto pelo sindicato dos metalúrgicos. Faz um panorama, causas, reflexos, futuro. Aproveita e comenta essa matéria para a gente. Absolutamente. Olha, a linha branca vive uma situação peculiar por conta da Copa, não é? Então, nós temos duas frentes com férias coletivas e com alguns problemas em São Carlos. A indústria ligada à linha branca, que é fundamentalmente a Electrolux, né, todo mundo conhece. Lembrando, como você disse no começo, a Electrolux era uma empresa absolutamente nacional, da família São Carlense, que era lá atrás a Pereira Lopes, depois a Clímax. Depois continuou nacional, sob o comando da Prosdóximo, que é uma empresa de Curitiba, né? Sérgio Prosdóximo, que era o proprietário. E aí, por desinteresse das lideranças políticas do Brasil, empresariais, econômicas, não sei, que eu não acompanhei tão de perto, acabou sendo comprado por um grupo internacional que é a Electrolux. Seria muito melhor se fosse a Clímax ainda, se fosse o Prosdóximo produzindo, um brasileiro produzindo geladeiras e lavadoras e fogões para o Brasil. Eu estaria muito mais satisfeito, teria muito mais orgulho de ter uma empresa nacional, como a gente falou aqui até antes de começar a entrevista. Mas na linha branca nós temos uma perda por conta da Copa do Mundo, né? Tem um crescimento, inclusive o site da Eletros tem uma entidade
que representa toda a indústria da eletroeletrônica no Brasil, que é a Eletros, né? Representa tanto a linha branca quanto a linha marrom, que nós chamamos que é televisão, monitores, tal, aparelhos de DVD, tudo isso ligado à imagem. Então, esse setor de linha marrom cresceu 15% esse ano. E ainda com picos, por exemplo, televisão maior do que 40 polegadas de LED cresceu mais de 300%. Né? Então, o trabalhador, no geral, ele não tem dinheiro para comprar a população brasileira, que é absolutamente trabalhadora, tá certo? Classe trabalhadora, não tem dinheiro para comprar 2 equipamentos desse tipo por ano, tá certo? Custa R$1.000 e poucos, R$2.000, não tem recurso para comprar 2. Até eu dei um exemplo outro dia, lá em casa tem uma máquina de lavar que já está fazendo água, tá certo? Na hora de trocar. Ela quebrou o negócio da tampa, que abre e tem um sensor. Sabe aquele sensor da tampa, que quando você abre a tampa ela não funciona? O sensor quebrou, certo? Eu fui lá, jampeei o pouco de que eu conheço de mecânica, eu fui lá, jampeei o sinal do sensor e ele já não enxerga, essa tampa está aberta, está fechada, mas está lá lavando roupa, certo? Centrifugando, tá? Minha mulher não reclamou da vida, está lá. Mas televisão nova comprou, tá certo? E não vai ter dinheiro para trocar porque tem que pagar as prestações da televisão esse ano, e isso é assim. Então quem comprou lavadora nesse primeiro semestre não comprou, quem comprou fogão só se quebrou e não funciona de vez, né? Quebrou a geladeira, não dá para ficar sem, ninguém pensa em deixar a casa sem geladeira, né? Sem lavadora tem muitos domicílios no Brasil que ainda não tem, inclusive tem pesquisa de saturação que mostra quantos domicílios no Brasil tem, qual percentual de domicílios tem determinado equipamento. Geladeira, fogão e televisão é para cima dos 90, 95, 90%. Lavadora não. Lavadora tem alguma coisa em torno de 54% de saturação. Então, que é o principal produto de maior volume produzido aqui na Electrolux, aqui em São Carlos. Então, veja, falando de São Carlos, nós temos que equipar, além de substituir lavadora quem é lá de casa que já pifou, já está na hora de trocar, tem que equipar quase 50% dos lares brasileiros. Então, tem um espaço enorme para crescimento de lavadora. Aí, falando de futuro, como você perguntou, né, Antônio Walter? Fogão tem 90 e pouco, só que tem busca por economia energética, energia, essa coisa toda, eficiência energética. E agora, a Copa foi assim, em 2010 foi exatamente assim, fomos buscar registro, teve férias coletivas, teve demissão, teve processos ruins para a categoria em 2010 e retomaram um mês depois. Então, a expectativa de retomada um mês depois, isso funciona. É com isso que nós estamos trabalhando em todas as empresas. Inclusive, nós estamos negociando um acordo de layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho, né, numa empresa que é fabricante de componente para a Electrolux agora nesse momento. A empresa pode fazer 5, pediu 3 meses de layoff, porque é o tempo que eles acreditam que supera essa dificuldade, terminam os estoques e tudo mais. Na Tecance, que é outra ligada à linha branca, havia uma preocupação por conta da mudança na regra de produção, de exigência de produção lá de Manaus, do PPB, nós chamamos de Processo Produtivo Básico de Manaus, que é a exigência do percentual nacional. O percentual nacional em Manaus de compressor, a Tecance fazia cerca de 30%, e mudou a regra. Ela fazia 30%, mas era livre, era um sistema de pontos, né? Agora, todo produtor de área split tem que comprar 10%. O governo federal, nós estivemos em Brasília algumas vezes discutindo esse tema, diz que com a regra nova iria aumentar o volume de produção da Tecance, o volume de compressores. A Tecance não tinha certeza disso e nós fizemos várias gestões e debates, inclusive teve uma visita do MEDIC aqui em São Carlos, da Suframa aqui em São Carlos para ver as instalações da Tecance. A Tecance tinha dúvidas e nós estávamos acompanhando e fazendo os movimentos que eram precisos para manter os empregos. Inclusive, no primeiro começo do ano, nós falamos sobre os empregos na Tecance. Eu estou entendendo agora, devido, inclusive, a não ter tido procura da Tecance nos últimos dias a respeito desse tema, e as férias coletivas acabaram e tinham 1.800 de férias coletivas, voltaram uma semana atrás e só tem previsão de mais 300. Para um universo de 3.100 trabalhadores, nós estamos falando de 10%, é pouco na nossa avaliação. E também tem notícia de retomada de negócios da Tecance com a Electrolux, de venda de compressores comuns, porque o compressor de ar-condicionado é rotativo. Então, nós estamos acreditando que, como o governo previa, a confirmar, pretendemos confirmar esses dias com o Ministério e com a Tecance, deu certo a nova medida do Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vai aumentar o volume de produção de compressor rotativo. Então a Tecance também está resolvido o problema, cremos, nesse momento. Vamos acompanhar e ter mais informações. Agora, a Volkswagen vive um outro problema que está mais longe do nosso dia a dia, está longe do Brasil, inclusive, que são as instituições financeiras do mundo
que resolveram atacar o Brasil, o emprego no Brasil, e que não querem saber de brasileiro, de trabalhador, muito menos. Né? É assim que banco pensa. Banco quer ter lucro sem fazer nada. Né? Fala a Bíblia sobre a usura. Né? É assim que funciona. Eles tiraram dinheiro do mercado nacional, certo? Tiraram. Eu visitei concessionária para ouvir de vendedor o que estava acontecendo. A concessionária diz o seguinte: não tem financiamento de outro banco que não é banco de montadora. Né? Não tem financiamento de outro banco, não tem os espanhóis, não tem os ingleses, não tem os brasileiros. Eles não tiraram dinheiro do mercado, só tem banco de montadora fazendo. E fazendo a 50% de entrada ou 60% de entrada com 18 meses para pagar. Né? Eu comprei o carro zero, que ainda tenho, tá certo, o financiamento, em 2009, em 60 prestações, com R$10 de entrada. Eu comprei. Estou terminando de pagar agora no final do ano. Em dezembro eu pago a última. Paguei todinho, tá o carro lá que até serve de entrada. Só que não dá nem para dar entrada de 50%, que não é 50% num carro zero. O carro usado perde muito valor. As pessoas não têm recurso para pagar mais do que isso. Se o banco não financia, ninguém compra carro. E é o que está acontecendo agora. Por que os bancos deixaram de botar dinheiro no Brasil? E eu perguntei na Assembleia para os trabalhadores, e a gente observa, fazer uma análise geral, né? Uma análise simplista, como a gente olha para o mundo. Né? O setor de imóveis continua muito aquecido. O setor de construção civil continua funcionando muito bem. E os fabricantes de insumos para construção civil em São Carlos estão muito bem. Nós temos uma fábrica que faz chicote para casa. Sabe? Chicote. Fez toda a fiação de uma casa em São Carlos, que é metalúrgica. Está bem, né? Está bem, está funcionando bem. Quem trabalha para a Petrobras está funcionando muito bem. A questão do pré-sal trouxe investimento. E quem financia a casa popular no Brasil? Banco público. Eu não ouço falar ninguém que tem financiamento de casa de banco privado. É financiamento da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, são dois bancos públicos. Então o banco público funciona com isso. Os bancos públicos não financiam automóvel. Certo? Pouquíssimo. Eu perguntei nas assembleias que nós fizemos com 500, 600 mil trabalhadores. Eu falei, quem é que tem financiamento de carro do Banco do Brasil e da Caixa Econômica? Ninguém levantou a mão. Perguntei quem tinha de banco privado, citei os nomes que eu não vou fazer propaganda para esses aqui. Muitos levantaram as mãos que tem financiamento de banco privado. O banco privado financia carro. Só que ninguém comprou esse ano, porque esse ano os bancos tiraram o dinheiro do mercado para derrubar justamente um mercado que gira muito emprego. Então, e qual que é a razão disso? Por que eles tiraram? Porque banco quer ter juro alto, certo? Quer ter juro de 2 dígitos, quer ter juro de 11%, 12%, 13%. Não quer pagar juro de 8%, alguma coisa em torno de 8%, como nós tivemos 2 anos atrás. A presidenta e o governo federal fez uma campanha com os bancos públicos para reduzir a taxa de juros no Brasil. Reduziu a taxa efetiva de juros 2 anos atrás. Os bancos privados declararam guerra ao governo federal. Eles não iam ficar perdendo dinheiro, porque eles não botam dinheiro, também perdem. Eles não colocam dinheiro no mercado esse ano, também perdem dinheiro. Mas eles não fizeram isso 2 anos atrás, porque eles não iam ficar 2 anos perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro no Brasil. Esse ano sim, porque aí tem uma guerra eleitoral pela frente. Então vale a pena prejudicar o governo. Né? Porque eles desejam isso, eles não estão preocupados com o emprego no Brasil. Tem matéria que sai todo dia, que eu leio nos jornais, que o raiz econômica, a forma que as pessoas veem a economia e que defendem nos jornais, é um modelo em que tem que ter mais desemprego, tem que ter menos aumento salarial, tem que ter salário mínimo sem crescimento, como tem crescido. Né? A economia não pode crescer a partir do crescimento dos salários, não pode crescer a partir do crescimento do salário mínimo. Né? Um salário mínimo de quase de 200 e poucos, 300 dólares é impensável para o sistema financeiro internacional. E é com isso que eles atacam o Brasil nesse momento, e é por isso que a indústria automobilística está com um problema, que vai demorar mais para resolver. Eu acredito que esse ano tem muita dificuldade no setor automotivo, nós estamos discutindo uma série de situações para não perder emprego, não perdemos nenhum emprego em São Carlos, no setor automotivo. Tivemos uma redução na Tecance, sim, esse ano, que refletiu no cômputo geral, tem um saldo negativo pequeno ainda, mas esperamos que seja revertido ainda nesse ano. Mas essa é a situação do Brasil. Você tem o setor automotivo com problema de produção porque não tem financiamento, o banco não botou dinheiro, não vai colocar dinheiro no Brasil, pode conferir qualquer um. Vá até uma concessionária e pergunte como é que está o financiamento. Quem comprou carro há 4 ou 5 anos atrás, lembra como é que foi as condições e como é que são agora. E no setor de eletroeletrônico tem uma mudança do dinheiro. O dinheiro foi para o setor de linha marrom e a linha branca perdeu dinheiro da população brasileira. E isso deve se equilibrar ao longo desse segundo semestre e as coisas na linha branca voltar ao normal. O setor automotivo não tem muita previsão. Eu diria que tem que passar a eleição
para tirar o problema que os bancos acham que é maior, e o povo brasileiro tem que entender que interesse de banco não é interesse do povo brasileiro. É só olhar na televisão, ver os intervalos, quantos bancos anunciam todos os dias e entender por que é dito o que é dito pela grande mídia. Realmente é uma situação que chega a preocupar, porque o Brasil, de uns anos para cá, perdeu a fábrica da tecnologia, fazer novas indústrias com equipamentos feitos e produzidos no nosso país. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande, que chama-se China. O PIB do primeiro trimestre desse ano foi 0,2%. A previsão é que seja 1,5% no final do ano. E o Brasil, quando o Lula falou que a China é um país que faz parte da economia de mercado, ele deu um alvará muito grande para a China. E hoje nos BRICS, o Brasil capenga. Capenga porque perdeu a engrenagem. Quer dizer, não há culpa de um, não há culpa de dois. O que faltou foi efetivamente uma equipe econômica criar um plano rotativo de crescimento. Hoje o Brasil não cresce. Todos os dias a gente vê indústria fechando, a gente vê pessoal capengando e na realidade todos os governos têm uma grande preocupação. Eles vivem dos impostos. Então quem paga imposto é bom para o governo e não é bom para o país. Mas como nós falamos que Deus é brasileiro, esperamos que até o final do ano a gente mude. O Papa é argentino, mas não é verdade. E a gente tenha uma outra concepção. Agora, a gente não pode desanimar. A verdade é essa, que você vai desanimar, porque, por exemplo, o leite, o Brasil aumentou 4% a sua produção ano passado, o consumo aumentou 4,5%. Hoje, por exemplo, eu estava lendo um artigo que a mussarela, ela cresceu ano passado 3,9%. E a cerveja também cresceu 3,9%. Em percentuais iguais. Evidentemente que a cerveja, 3,9% da cerveja é um número assustador, mas o pessoal compra mussarela. Quer dizer, então... Para tomar com cerveja. Né? E tem indústrias, e tem setores que crescem e vão crescendo, e é o que ajuda a dar um equilíbrio para a gente. Verdade. Meu caro Eric, volto a palavra para você, suas observações finais nessa entrevista com os amigos do nosso Jornal DBC nessa manhã. Palavra sua, Eric. Eu tenho a agradecer, Antônio Walter, a gente poder fazer esse debate com seus ouvintes. É raro a gente ter oportunidade de debater ideias e poder colocar de forma aberta, livre. Mais representantes da sociedade civil organizada devem usar de espaço como esse que você disponibiliza e oferece com tanta inteligência, tanta capacidade de debate. Eu agradeço a atenção dos seus ouvintes e estou à total disposição para nós continuarmos construindo esse Brasil que nós queremos, que nós sonhamos, um Brasil melhor para os meus filhos, para os nossos netos e para todo o nosso povo, que certamente vai ser um grande país, com tanta coisa para fazer, né? Eu acho que talvez a ordem do dia seja, e não sei se você concorda, Antônio Walter, talvez nós ter um novo conjunto de regras no nosso país. Nós estamos fazendo uma campanha importante pelo plebiscito, vamos fazer um plebiscito pela Constituinte exclusiva para a reforma política. E eu acho que talvez o caminho para o Brasil seja construir um conjunto de regras novas, porque realmente o povo está necessitando, querendo, ávido por mais participação popular. E eu acho que a única forma é a reforma política. Eu sou mais velho que você. Você pode falar bem, até porque ainda é um advogado. Eu conheço o pulo do gato. Coloquei um outro bode na sala. Eu sei, mas a verdade é assim, a reforma política é a coisa mais fácil que tem a ser feita. É só ter vontade de fazer. Agora, o Congresso Nacional, a elite política não faz porque ela vai ter prejuízo. Ela foi eleita sob essas regras. O voto distrital, a participação do município, porque a tendência do Brasil vai ser acabar com o Estado membro.
Quer dizer, o Estado-membro ele vai ter uma supervisão, não hoje uma ligação entre o município e o governo federal. Na realidade, o município vai ter que ter a sua vida própria a nível de arrecadação, porque hoje manda-se para o Estado, manda-se caixa único do governo federal, o governo federal recebe os impostos, passa para o Estado, passa para o município, quando hoje toda a responsabilidade de ação, de relacionamento com o cidadão é feita pelo município. Eu acho que a reforma ela é muito simples de ser feita. É que não interessa a classe política. Talvez através de um plebiscito, mas citando como seria a reforma. Porque não é basta, vamos fazer a reforma e de repente faz-se de uma forma também que possa beneficiar alguém. Porque no fundo, a pior coisa que tem no Brasil é o voto. Mas assim, quem tem que... né? Eu tenho convicção, doutor Walter, que cada um tem uma ideia de reforma. Só que quem tem que fazer é a sociedade de verdade, discutindo ideias. Porque os políticos, o Congresso Nacional, como está constituído, ele não vai fazer reforma nenhuma. Né? E as pessoas têm que ter muito cuidado com o voto daqui a 3 meses ou 4 meses, né? Em outubro. Porque realmente o Congresso, como ele está constituído hoje, não vai fazer porque foi eleito sob essas regras. Eles querem permanecer lá do jeito que estão. Eu diria que a imensa maioria, tá certo? Sem falar de muitos são a favor da reforma. Mas, assim, para também não tomar muito tempo também, que eu já botei uma conversa que não estava no contexto, mas eu acho que a solução para o Brasil é reforma e o debate da sociedade. E a sociedade não está bem representada da forma com que está. Nós temos que ter muito cuidado em outubro e no que vai acontecer até lá. Né? E eu penso que o plebiscito que nós vamos fazer em setembro, tá certo? Eu já estou fazendo apologia aqui ao que nós vamos fazer, mas nós vamos produzir a partir de setembro um plebiscito com a sociedade brasileira, pedindo a Constituição, inclusive, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, junto com muitas outras entidades, tá certo? São 20 tantas entidades, entre elas. De ensaio. Não, é um plebiscito como foi o plebiscito da ALCA, como foi um plebiscito que define é uma iniciativa popular, futuras. É uma iniciativa popular que tem várias entidades, inclusive religiosas. O Paulinho da Força está de acordo? Eu não sei agora, Antônio Walter, se a força está. Eu digo assim. Não sei, né? não sei dizer. Preciso ver, porque tem uma lista enorme. Eu sei que é encabeçada pela CUT, tem outros setores da sociedade importantíssimos, como a OAB, já discutindo a reforma política, fez uma pesquisa importante, né? Esse momento de fazer esse plebiscito em setembro é muito ruim e pode prejudicar o PT, hein? Nós temos que fazer isso como cidadão, não como petista. Né? Temos que pensar no Brasil, de verdade. A boca das eleições pode prejudicar a Dilma. Se prejudicar, lamento, mas nós temos que construir alternativa popular de fazer a reforma nesse país, certo? Esse país tem que avançar. Ele não pode ficar submetido às leis que estão aí, que foram construídas ainda sob a sombra do regime militar. Então, o povo quer, né? O povo quer discutir, quer participar, quer ter formas, canais de expressão. Hoje tem internet, a transparência virtual, não é? Hoje, por exemplo, ontem terminou o jogo do Brasil, eu fui para o meu escritório depois do jogo, já o Olé, o Ais, a Marca, a Croácia, todo mundo metendo a boca no árbitro. Pois é. E o árbitro tem, vamos ser sinceros, deu uma mãozinha, né? Deu uma mãozinha. Ainda bem que teve o gol do Oscar no final do jogo, senão é uma coisa que tinha ficado ruim. Mas muito obrigado, Antônio Walter, pelo espaço, pela facilidade e tranquilidade do debate, pelo espaço aberto para os metalúrgicos de São Carlos, falarem sobre as ideias, sobre o que está acontecendo no nosso ramo. Muito obrigado. É muito importante discutir, conversar, porque é através daqueles que querem acompanhar a nossa evolução dia a dia, isso é ideias de todo mundo, para poder concluir na sua. Eu sempre falo, nós somos um informativo. Agora a gente dá a notícia procurando a notícia. Agora a conclusão é de quem ouve, de quem acompanha, né? Eu não posso concluir por ninguém. Conversei com Eric Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o BIS Estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas.
Ter uma paixão é ter orgulho de levantar uma bandeira. E há 46 anos, a bandeira da Unimed é estar sempre ao seu lado. Nos sorrisos, nas alegrias, nas conquistas e na superação. Afinal, para nós da Unimed, cuidar da saúde é mais que oferecer serviços médicos. É a nossa vocação. Somos Unimed. E saúde é a nossa bandeira. Campanha DBC-FM. Vamos lutar para que seja inserido no currículo escolar o ensino sobre a Constituição Federal. No Fundamental, Básico, Graduação e Pós-Graduação, o estudo será obrigatório. Você conhece a Constituição? Participe desta campanha. Divulgue. Lute pelos seus direitos. Apoio. Jornal DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Chegamos ao final da edição desta segunda-feira do nosso Panorama Geral. Muito obrigado pelo carinho de sua atenção. Continue conosco. Calil vem aí para o encerramento do Jornal DBC, vai trazer os falecimentos do dia. E a Kelly Mary, em sequência, apresenta mais um programa de sucesso na grade da DBC FM. O nosso Bom Dia DBC. Tenham um bom dia a todos. Amanhã tem Brasil e México em Fortaleza, 16 horas. Muito obrigado pelo carinho de sua atenção. Até amanhã. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC.